Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 17 de maio de 2022. De volta a São Paulo, vamos ver se eu retomo agora a rotina dos vídeos diários, pessoal. Fui a Porto Alegre lá fazer uma sessão de fotos preparatórias para a formatura do meu filho, que vai ser daqui a um mês, e aproveitar para ver se fecham uns negócios aí de consultoria das campanhas eleitorais. Vocês se preparem, a campanha está chegando aí. Eu trabalho intensivamente nas campanhas eleitorais e talvez não consiga manter o ritmo de vídeos diários, mas vou manter o canal de pé, se possível, com os vídeos diários. Vai ter vídeo no canal, não se preocupem, tá? Mas o assunto de hoje é, de novo, infelizmente, o conflito dos magistrados do Tribunal Superior Eleitoral com as Forças Armadas. O general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, fez chegar à imprensa sua insatisfação com as declarações do magistrado Edson Fachin, membro do STF, atual presidente do TSE, que declarou recentemente que quem cuida das eleições são as forças desarmadas. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal, que já chegou aos 2 anos de existência graças ao apoio que você nos dá aqui mensalmente. Vamos lá, gente. Vamos reconstituir essa história. Muita gente nova chegando no canal. Atingimos 80 mil seguidores ontem. Muito obrigado a vocês que curtem, comentam e compartilham. Esses 80 mil seguidores chegaram aqui organicamente, sem impulsionamento pago. São 80 mil seguidores que chegaram aqui pela qualidade do canal e porque vocês me apoiam. Como é que começou esta relação entre os militares e o Tribunal Superior Eleitoral? É muito importante que se diga. Começou depois do 7 de setembro de 2021, quando o Congresso votou por maioria o voto impresso, mas infelizmente, como era uma emenda constitucional, o voto impresso não passou. Então, a maioria dos representantes do povo na Câmara dos Deputados e no Senado votou a favor do voto impresso, mas como nós precisávamos de 2/3 de maioria qualificada nas duas casas, o voto impresso não passou. Depois daquilo, Luiz Roberto Barroso, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas para participarem da Comissão de Transparência do TSE. E o presidente Bolsonaro, que é o comandante supremo das Forças Armadas, designou o comandante do setor de segurança cibernética do Exército a integrar essa comissão. E assim foi feito. Resultou daí, então, um relacionamento do qual os militares geraram questionamentos ao TSE. Esses questionamentos foram respondidos. Dessa resposta surgiram novos questionamentos que foram respondidos. Tudo isto mantido em sigilo. Os militares não se sentiram completamente satisfeitos com a resposta ou com as respostas dadas pelo TSE. Neste meio tempo, aconteceu um episódio, por todos conhecidos, no dia 24 de abril passado, em que Luiz Roberto Barroso, não mais presidente do TSE, numa conferência online para uma universidade alemã, ofendeu as Forças Armadas. Afirmou que as Forças Armadas brasileiras estariam sendo
insufladas e estimuladas a incentivar a população brasileira a desconfiar do processo eleitoral brasileiro. E fez isso sem comprovação nenhuma, sem dizer quem é que estava estimulando, quando é que a ordem para isso teria sido dada, a quem a ordem teria sido dada e quem teria recebido a ordem. Isso causou comoção, causou uma crise entre as autoridades militares e o TSE. O Ministério da Defesa emitiu uma nota pública repudiando a fala do senhor Luiz Roberto Barroso. A turma dos panos quentes entrou em campo. O senhor Luiz Roberto Barroso disse que a partir daí ficaria em silêncio. Não se passou uma semana, um pouco mais do que isso, o senhor Luiz Roberto Barroso, que disse que ficaria em silêncio, voltou a dar declarações públicas dizendo que os militares brasileiros agiram de má fé na comissão do TSE. Vejam aí a matéria, a manchete do jornal O Globo, que eu puxei para a capa de um vídeo aqui do canal, onde eu comentei essa declaração. Curiosamente, quando eu fui pesquisar a matéria de novo para botar aqui nesse vídeo, constatei que o jornal o Globo deletou a matéria. Mas o santo print existe para isso. Como eu tinha feito um vídeo, casualmente, a matéria, a manchete estava lá na capa do meu vídeo. Eu trouxe ela de novo para cá. Vejam só. Possivelmente atendendo a pedidos, né? Então, Luiz Roberto Barroso, magistrado do STF, membro do TSE, reincide no ataque às Forças Armadas. Algum tempo depois, coisa de uma semana depois, é a vez de Sua Excelência, Dr. Edson Fachin, atual presidente do TSE, atacar novamente as Forças Armadas de forma oblíqua, afirmando que as eleições são assunto das forças desarmadas. E esta declaração dada recentemente, se não me engano agora no dia 12 de maio, é que foi objeto de outra matéria do jornal O Globo com as manifestações de insatisfação das autoridades militares que deixaram vir ao conhecimento público a sua insatisfação com as declarações, dizendo, entre outras coisas, que esse tipo de declaração tem o potencial de acirrar a crise institucional entre o Tribunal Superior Eleitoral e os militares, e que, ao assim agir, o Dr. Fachin estaria aparentemente querendo apartar as autoridades militares dos cidadãos brasileiros, da sociedade civil. Que os militares são cidadãos membros da sociedade como quaisquer outros. Enfim, fizeram chegar à opinião pública a sua insatisfação. Logo em seguida foi a vez do Dr. Alexandre de Moraes, futuro presidente do TSE, membro do STF, que preside os inquéritos ilegais contra o presidente Bolsonaro, seus familiares, dos ditos atos antidemocráticos, das fake news, enfim, vir a público afirmar a garantia das eleições com as urnas eletrônicas, depois de dizer que a internet havia dado voz a imbecis. Então vocês veem que existem aqui
pela boca desses 3 ilustres magistrados, membros do STF e do TSE, declarações em sequência, 2 do Barroso, uma do Fachin, 2 do Alexandre de Moraes, o que faz supor que há uma coordenação, há uma intenção de manter nas manchetes uma ofensiva contra a presença dos militares na Comissão de Transparência do TSE, contra a presença dos militares na fiscalização das eleições. Militares que, repito, foram convidados pelo Dr. Luiz Roberto Barroso, lá em 2021, depois da reprovação do voto impresso. Havia lá uma aparente intenção desses senhores de comprovar a lisura e a transparência do processo eleitoral, e esses senhores aparentemente agora querem os militares fora da comissão de transparência. E esses sucessivos ataques coordenados, porque praticamente é um por semana, às vezes mais de um por semana, justamente dos 3 juízes que estão numa ofensiva política contra o presidente Bolsonaro, contra os conservadores. São os juízes mais politizados da corte, que se encontram com artistas que defendem claramente a candidatura a Lula, que atacam sistematicamente lideranças do movimento conservador, que atacam sistematicamente o presidente Bolsonaro e seus familiares, e que aparentemente são o núcleo pensante, o cérebro político, o comitê político da oposição brasileira dentro do establishment, dentro do processo político brasileiro, porque a oposição partidária aparentemente não tem condições de fazê-lo. Muito preocupante, muito preocupante. E tudo indica que nós vamos assim até a eleição desse ano, até o pleito eleitoral. O presidente Bolsonaro voltou a lembrar o 7 de setembro do ano passado. Fez uma lanchaciata, né? Se é que assim se pode dizer, no Lago Paranoá. Esteve na Serra Paulista aqui, em Campos do Jordão, novamente, sendo recebido, muito bem recebido por multidões, no frio, né? Aplaudido novamente por multidões, e começou a lembrar que logo adiante tem o 7 de setembro. Então, é preocupante que as coisas estejam tomando este rumo, e aparentemente as autoridades que deveriam ser aquelas a quem caberia julgar e, enfim, administrar a eleição brasileira com isenção, sem tomar parte, tiraram a venda da neutralidade da justiça e decidiram escolher um dos lados. Muito preocupante, mas nada com o que já não estejamos acostumados como conservadores brasileiros e como defensores do presidente Bolsonaro. Estamos enfrentando essa parada desde os tempos do impeachment da Dilma Rousseff e vamos continuar enfrentando democraticamente, pacificamente, dentro das 4 linhas da Constituição. O presidente Bolsonaro tem ao seu lado o povo brasileiro, as famílias brasileiras, o comandante das Forças Armadas, ministro da Defesa, os 3 chefes das Forças Armadas. Não para dar um golpe,
como gostam de dizer os jornalistas dessa imprensa marrom. Mas para dizer não ao golpe que essas forças obscuras parecem querer dar contra o presidente, que foi eleito democraticamente em 2018 e que só quer uma coisa: ter o direito democrático de tentar a reeleição com o nosso apoio. E nós continuaremos nas ruas e nas redes defendendo o presidente Bolsonaro. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pingue seu Pix aqui, porque é graças ao seu Pix mensal que este canal atingiu 2 anos de existência e chegou aos 80 mil seguidores. É assim que se chega lá, com força, garra e independência. Amanhã tem mais.